Olá, pessoal, tudo bem? Conforme eu falei com vocês em sala, eu divulguei a resolução da prova lá no Google Sala de Aula, no Classroom, mas fiquei também de fazer um pequeno vídeo explicando um pouco das ideias e resoluções sobre a avaliação que a gente fez. Beleza? Então, vamos lá. Primeira questão da prova era o seguinte: o gerente de uma empresa com um total de 150 funcionários realizou um experimento com o objetivo de verificar o consumo de água dos funcionários durante o turno de trabalho. Foram selecionados aleatoriamente 50 funcionários e mensurada a quantidade de litros de água consumida por cada um, num período de 30 dias. Sabe-se também que cada funcionário teve a mesma probabilidade de ser incluído na seleção. Com base nessas informações, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Era o seguinte, ó, a gente tinha aqui, ó, quantidade total de funcionários da empresa. Bom, isso se relaciona com a população, é a ideia da população, né? A população, nesse caso aí, é a quantidade total de funcionários da empresa. O consumo de litros de água por funcionário é uma variável contínua. A gente viu variáveis contínuas, vimos, na verdade, a gente viu basicamente dois tipos de variáveis, né? As variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. As variáveis qualitativas, a gente viu que elas se dividia em qualitativa nominal e qualitativa ordinal. E as quantitativas, a gente viu que elas se subdividiam em quantitativas discretas e quantitativas contínuas. Nesse caso aí, é uma variável quantitativa contínua, o consumo de litros de água por funcionário. Bom, 50 funcionários selecionados aleatoriamente, isso é uma amostra. Nós vimos que toda vez que a gente seleciona um subconjunto da população, a gente tem uma amostra. A técnica utilizada para a seleção da amostra, nesse caso aí, foi uma amostragem aleatória simples. Nós vimos em sala algumas técnicas de amostragem, e essa daí é uma delas, a amostragem aleatória simples. E o número de dias é uma variável quantitativa discreta. Então, aqui a gente acabou de relacionar a coluna 1 com a coluna 2. O problema 1 era apenas isso, fazer a relação da coluna 1 com a coluna 2. Beleza? Vamos para o problema 2. No problema 2, eu pedi para você escrever QC quando a variável fosse quantitativa contínua, QD quando fosse quantitativa discreta, QO quando fosse qualitativa ordinal e QN quando fosse qualitativa nominal. E aí eu coloquei algumas variáveis para vocês colocarem essas letras, essas duplas letras aí. Então, a gente tem, ó, a massa em balança, então é uma variável quantitativa contínua, tá? Envolvendo uma medição. Doente ou sadio é uma qualidade qualitativa nominal, não existe ordem aí. Pressão arterial, novamente, a gente está fazendo uma medição, então é quantitativa contínua. Escolaridade é uma qualitativa, só que existe uma ordem na escolaridade, né? Tem lá, fundamental 1, fundamental 2, médio, então uma qualitativa ordinal. Altura, se a gente pensar em medição aí com a régua, a gente vai ter uma medição, uma quantitativa contínua. Número de filhos, a gente está fazendo uma contagem. Então, a gente tem uma quantitativa discreta. Classe social, novamente, a gente tem classes e você consegue colocar uma determinada ordem nessas classes. Então, é uma qualitativa, porém, existe uma ordem nessa qualitativa aí, então é qualitativa ordinal. Mês, mesma coisa, existe uma ordem ali no mês, a gente tem janeiro, março, abril, então qualitativa ordinal. Marca predileta, cada marca é uma qualitativa também, só que aí não existe uma ordem. Então, uma qualitativa nominal. E a quantidade de pacientes,
Se a gente contar a quantidade de pacientes, então a gente está efetuando uma contagem. Então, isso é uma qualitativa. E, no caso aí, era só a gente colocar, classificar essas variáveis aí como qualitativa ou quantitativa, nominal ou ordinal, discreta ou contínua. Bom, na questão número 3, eu falava o seguinte: cada um dos 60 alunos da turma A obteve, na avaliação de trabalho, nota 5 ou nota 10. A média aritmética dessas notas foi 6. Aí pede-se a quantidade de alunos que obtiveram nota 5 e aqueles que obtiveram nota 10. Bom, repare que a gente não sabe quantos alunos tiveram nota 5 nem nota 10. Como de costume, a gente pega essa quantidade que a gente não sabe e chama de uma letra. A gente vai fazer isso. Seja X o número de alunos que obtiveram nota 5 na prova. Bom, como eram 60 alunos, se X obtiveram nota 5, o restante obteve nota 10. O restante, quem é o restante? Eram 60 menos X. E X obtiveram nota 5, 60 menos X obtiveram nota 10. A gente faz aqui, ó. A média vai ser, a gente vai fazer uma média ponderada aqui, né? A gente tem X alunos obteram nota 5, mais 60 menos X alunos obtendo nota 10. Tudo isso dividido por 60, que era a quantidade de alunos. A média, nesse caso, vai dar 6. E aí a gente resolve essa equaçãozinha aqui. Faz a distributiva aqui dentro. 10 vezes 60, 10 vezes menos x. Então, a gente fica com menos 5x, porque vai ficar 5x menos 10x, menos 5x. Aí 10 vezes 6 vai dar 600. Quando a gente passar para o lado de cá, vai ficar menos 600. Mas, vamos lá, vamos só ajeitar isso aqui para não confundir vocês. Então, o que a gente fez aqui? Inicialmente, a gente multiplicou 10 por menos x, 10 por 60. Então, a gente ficou com menos 5x mais 600 no primeiro membro. No segundo membro, a gente tinha um 60 dividido. Então, é como se tivesse multiplicado toda a equação por 60, ou passado, vamos dizer assim, 60 que estava dividido, para o outro lado multiplicando. Então, a gente ficou com, no primeiro membro, com menos 5x mais 600, no segundo membro, com 360. 600, a gente isola ele para o segundo membro, então vai ficar 360 menos 600, tirando 600 dos dois lados da subtraindo menos 600. Então, a gente fica com, no primeiro membro tinha 600, a gente tirou 600, zerou. No segundo membro, a gente tinha 360, menos 600. Então, no primeiro membro, ficou menos 5x, no segundo membro ficou 360 menos 600, vai dar menos 240. Então, a gente pega o menos 5 e passa. Então, vai ficar menos 240 dividido por menos 5, vai dar 48. Então, a gente teve 48 alunos que obtiveram nota 5 e o restante é 60 menos 48, que vai dar 12. 12 obtendo nota. Ok? Essa era a resolução a ideia, né? Uma das maneiras de resolver essa questão 3. Claro que na equação aqui a gente pode ter alternativas. Rodrigo, eu fiz de forma diferente, tá? Aqui foi só uma ideia de como a gente determinar o número de alunos que obtiveram nota 5 e que obtiveram nota 10. Nesse caso, foram 48 com nota 5, 12 com nota 10. Ok? Questão 4 falava o seguinte: uma faculdade, ao saber que seus alunos, às sextas-feiras, eram assíduos frequentadores de um forró, resolveu fazer uma pesquisa para saber qual a frequência relativa de cada aluno ao forró durante o semestre letivo. Sabendo que durante o semestre houve 12 sexta-feiras úteis no calendário da faculdade, portanto, 12 forrós se realizaram, o professor, na pesquisa realizada, que envolveu seus 40, constatou que 6 não foram a nenhum forró, 5 foram a 2 forrós, 9 foram a 5 forrós e 11 foram a 10
forrós. E o restante frequentou todos os forrós. Aí ele falou, com essas informações, o professor resolveu montar um gráfico, setor, em formato de pizza. Sabendo que o ângulo do setor circular, fatia da pizza, é dado pelo produto entre a frequência relativa e 360 graus, qual o ângulo central, aproximadamente, do setor circular da fatia que representa percentual em relação aos 40 alunos daquele que foram ao forró exatamente 10 vezes? Bom, então repare que exatamente 10 vezes aqui, a gente tem 11 alunos. 11 alunos de 40. Então, para a gente determinar o ângulo central aqui, basta que a gente faça 11 dividido por 40. Eu posso, se quiser, também pode colocar 11 sobre 40 vezes 360 graus. Aí, se a gente fizer essa conta aqui, ó, a gente vai ter 360, 40 vai dar 9, 9 graus, né? 9 vezes 11, 99 graus. Então, o ângulo ali vai ser um ângulo de 99 graus. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Número 4, da avaliação. Na questão número 5, eu coloquei uma tabelinha lá com os valores para vocês e pedi que vocês fizessem uma tabela de distribuição de frequência. Então, está uma tabela de distribuição de frequência com 7 classes. Bom, e aí, você pega esses dados aqui, lembra que sempre que a gente vai construir uma tabela de distribuição de frequência, é interessante que a gente pegue esses dados e coloque eles em rol. Então, a gente vai fazer uma ordenação desses dados, depois a gente vai transferir eles para a tabela. A tabela é uma tabela de dados brutos aqui, ó, os dados não estão ordenados, a gente coloca eles em ordem, e quando vocês colocarem eles em ordem, vocês vão ver que o menor valor observado aqui vai ser o 50. E aí vocês buscam, né, o maior valor observado aqui, para vocês pegarem a amplitude total aí da distribuição da amostra, né? E depois bom, no nosso caso ali, a gente está dividindo em 7 classes. A gente vai fazer 50 a 57, de 57 a 64. Rodrigo, mas por que de 50 a 57? Eu falei com vocês que vocês poderiam usar, nesse caso, o bom senso, né? Vocês olharem aqui, o menor valor observado foi o valor de 50. O maior valor observado foi o valor de, deixa eu ver, ordem, né? Foi o valor de 98. Então, a gente tem 98 menos 50 vai dar 38. 38 dividido por 7, quando você dividir 38 por 7, vocês vão obter 6, alguma coisinha, né? Então, vamos arredondar para 7. Então, a gente arredondou esse intervalo de classe para 7. E aí a gente fez 50, 57, 57, 64. E a gente contou. Lembrando que quando a gente tem um intervalo de classe dessa forma aqui, o limite inferior do intervalo de classe entra na contagem, e o limite superior não, porque ele vai ser contado aqui embaixo. Mesma forma aqui, o limite inferior entra, o superior não, porque ele vai ser contado aqui embaixo. Vai. E a gente vai realizar uma contagem aqui, como eram 50 elementos, a gente vai ter aqui a frequência absoluta de cada um desses elementos nos intervalos criados aqui, e a gente vai verificar que existem 6 elementos na primeira classe, 5 na segunda, 12 na terceira, até a última classe que vai ter 3 elementos. Então, essa aqui é a coluna da frequência absoluta. Essa coluna aqui é a coluna do ponto médio. O médio é a gente pegar
limite superior mais limite inferior e dividir por 2. A gente tem um ponto médio de cada intervalo aqui. Coluna do ponto médio, coluna da frequência absoluta. Aqui a gente tem o Fzão aqui, Fzão I, a coluna da frequência acumulada. Lembrando que na acumulada a gente repete o primeiro elemento e vai acumulando. 6 e 5, 11, 11 e 12, 23, 23 e 13, 36, 36 e 6, 42, 42 e 5, 47, 47 e 3, 50. Bateu com umas 50 aqui, tá tudo certinho. A FR, Fzinho R, é a frequência relativa. Como que a gente faz a frequência relativa? Você pega a frequência absoluta de cada classe e divide pelo total. Então, 6 dividido por 50 vai dar 0,12. 5, 50 vai dar 0,10. E aí a gente vai preenchendo aqui, fazendo todas essas divisões de cada uma dessas frequências pelo total, e a gente preenche a coluna das frequências relativas. O somatório aqui tem que dar 1, que é 100%, né? E aí a gente faz aqui a frequência acumulada relativa, e aí a gente repete o primeiro elemento aqui e vai acumulando linha a linha. 0,12 mais 0,10 vai dar 0,22, com 0,24, 0,46, com 0,26, 0,72, até fechar 1, que é a... Então, isso aqui era uma das maneiras de a gente fazer essa tabela de distribuição de frequência aí. Ok? Bom, e a última questão da prova foi o seguinte, ó. Nessa tabela que a gente construiu no exercício anterior, eu pedi a média, a moda e a mediana. Bom, como que a gente deve proceder? Para a gente calcular a média, vai pegar o ponto médio de cada uma das classes e vai multiplicar pela frequência absoluta. Vai fazer o somatório disso tudo e dividir pelo total, pela somatório total das frequências absolutas. Então, é como se fosse o seguinte, vai pegar 53,5 vezes 6, mais 60,5 vezes 5, mais 67,5 vezes 12, até o 95,5 vezes 3, isso por 50. É isso que a gente está fazendo aqui. Uma vez feito isso, a gente faz esses cálculos aqui. 53,5 vezes 6 vai dar 321, vai dar 302,5, e assim vai. Uma vez feitas essas multiplicações, a gente faz o somatório de todo mundo ali do numerador, a gente divide por 50. Vai ficar 3.620 dividido por 50. Quando a gente realizar essa divisão aqui, a gente vai obter 72,4. Então, essa medida de tendência central, a média, essa tabela aí vai dar 72,4. Bom, em seguida, a gente queria determinar a mediana. Bom, então, a gente vai usar aquela formulazinha que a gente passou em sala para determinar a mediana. Então, o primeiro passo é a gente identificar a classe mediana aqui. A gente olha para a tabela e a gente identifica a classe mediana. Como a gente tem 50 elementos, 50 dividido por 2 vai dar 25. Repare que o 25º termo está nessa quarta classe aqui. Então, a gente vai pegar essa classe como referência para o cálculo da mediana. A gente pega o limite inferior da classe mediana, que é 71, está aqui, é 71, mais n sobre 2, n é o número de elementos da amostra, que é 50, 50 sobre 2, menos 23. Por que 23? 23 aqui, ó, é a frequência acumulada anterior à classe mediana. Então, n sobre 2 menos 23 sobre 13. Aí, 13 é a frequência simples da classe mediana. Tudo isso vezes 7. 7 é a amplitude da classe mediana, que é de 71 a 78. A gente faz essas contas aqui. 71 mais 25 menos 23 vai dar 2. 2 sobre 13 vezes 7. Isso aqui vai dar, esse valor aqui não vai dar dízima periódica, então a gente vai ficar 71 mais
14 sobre 13, que vai dar aproximadamente aqui, ó, 1,077. E se a gente fizer 71 mais 1,077, a gente vai obter aí 72,077. Esse era o valor da mediana para essa tabela de distribuição de frequência. Ok? E para a moda? Para a moda, a gente tem que identificar primeiro a classe modal. A classe modal é a classe que apresenta a maior frequência absoluta. Aqui também é a quarta classe. Então, repare que a frequência absoluta é 13, identificamos a classe modal, que é a quarta classe. Uma vez identificada a classe modal, vai usar aquela forma de Kuesber, né? A gente usou dentro de sala de aula. Então, a gente pega o limite inferior da classe modal, 71, mais. Aqui a gente faz aquela diferença que tem um, né, que era a frequência absoluta da classe modal menos a frequência absoluta da classe imediatamente anterior à classe modal. Então, ficava 13 menos 12, tá aqui, ó, 13 menos 12, sobre, embaixo, D1 mais D2. O D1 é o 13 menos 12 e o D2 é a frequência absoluta da classe modal menos a frequência imediatamente posterior à classe modal. No nosso caso aqui seria 6. Então, a gente vai fazer 13 menos 6. Vezes a amplitude da classe modal, que também é 7. Todas as classes ali têm amplitude de 7. E a gente faz essa conta aqui. A gente vai ficar com 71 mais 13 menos 12 vai dar 1. Aqui embaixo vai ficar 13 menos 12, 1. 13 menos 7. 13 menos 6, 7. 7 mais 1, 8. Então, ficou 1 oitavo vezes 7. Então, a moda vai ser 71 mais 7 oitavos. 7 oitavos é 0,875. Portanto, a moda é 71,870. Então, nessa última questão, a gente usou para a mediana aquela fórmulazinha que a gente deu em sala, e para a moda também a fórmula que a gente deu em sala. A média, a gente usou os pontos médios lá das classes da tabela de distribuição de frequência. Pegamos cada ponto médio e multiplicamos pela frequência absoluta. Fizemos o somatório de todo mundo e dividimos no total. Ok? Bom, eu postei para vocês o gabarito lá no GSA, no Google Classroom. E qualquer dúvida que vocês tiverem aí em alguma resolução, podem perguntar tanto lá no GSA como aqui no YouTube. Beleza? Então, mais é isso. Um abraço para vocês. E não deixe de me contactar caso tenha alguma dúvida, tá? Um abraço e até a próxima. Valeu!